Nós vamos falar sobre a Páscoa e a Santa Ceia. Contribuir esse assunto tentando responder as seguintes perguntas. O que é a Páscoa e o que é a Santa Ceia? Mas os ingredientes da Páscoa, os ingredientes da Santa Ceia. Por que a Páscoa? Por que a Santa Ceia? Como era feita a Páscoa? Como é feita a Santa Ceia? E qual o significado de tudo isso? Então, é isso que nós vamos tentar, dentro desse estudo, trazer para os irmãos. Os textos básicos para esse estudo estão em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 24, Mateus 26, 17 a 29. Eu não vou ler, os irmãos poderão ler depois. Em Êxodo 12, de 1 a 24, vai acontecer. No capítulo 26 de Mateus, Jesus, ele celebra a Páscoa com os discípulos. Depois de ele celebrar a Páscoa, aí ele celebra a Santa Ceia. Já uma observação, irmão, preste bem atenção. Nós, cristãos, nós não celebramos a Páscoa conforme os judeus. A gente celebra a Santa Ceia. Agora, o irmão que for judeu e for cristão, ele celebra os dois, porque os dois são importantes. No entanto, preste bem atenção nisso aqui. A Páscoa, ela é um ritual tipológico e a Santa Ceia é um ritual simbólico. Qual é a diferença disso? É porque, preste bem atenção nisso aqui, o tipo, ele fala do antítipo e aponta para uma realização futura. Ou seja, a Páscoa é um tipo de alguma coisa que foi determinada lá atrás. Ela tem um significado também sobre alguma coisa que já aconteceu na eternidade e que vai acontecer lá na frente, na história. Só que o tipo, quando isso acontecer na história, aí o tipo, ele perde o sentido. Ele deixa de... Ele só tem a função de apontar, de mostrar o que foi decidido na eternidade e o que vai acontecer na história. Quando acontecer na história, então se fica com aquilo que aconteceu na história. Por isso que nós, cristãos, acreditamos que o significado espiritual da Páscoa aconteceu na cruz do Calvário, então nós não precisamos ministrar a Páscoa como foi instituída para os judeus. No entanto, para os judeus, além de tipo, também é símbolo, porque simboliza aquela libertação do Egito. No entanto, porém, o que é símbolo? Observe que o símbolo já torna-se diferente do tipo. Em que sentido? É que o símbolo representa algo que foi feito... Quem está gravando? Sim, José Dilto está gravando, irmão. Betânia pediu para lembrar para os irmãos que José Dilto está gravando esse estudo. Então, muito bem. O que é que acontece? Já o símbolo, irmão, fala de alguma coisa que aconteceu no passado, veja bem, e tem valor eterno, e que o símbolo serve apenas para representar ou trazer à memória aquilo que foi importante. Não é? Então, veja bem, a Páscoa para nós é tipológico e a ceia é simbólico, não é? Veja bem, espero que o irmão esteja entendido isso, qualquer coisa pergunta depois. Vamos lá. Então, muito bem. Quando a gente trata, irmãos, de toda essa questão de Páscoa e Santa Ceia, acho que os irmãos já notam que o elemento mais importante, tanto da Páscoa como da Santa Ceia, é o cordeiro. Ou aquele que foi sacrificado. Então, observe, na Páscoa, porque houve um cordeiro ou um cabrito sacrificado, por causa disso, e por causa do sangue desse cordeiro ou desse cabrito, não houve morte. Alguém não morreu por causa disso. Porém, por falta desse cordeiro e do sangue dele, alguém morreu. Não é? Então, na Santa Ceia, o que é que a gente comemora? Comemora e relembra a morte de Jesus.
Veja que a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Né? O Cordeiro de Deus. Então, aquele Cordeiro representava, de alguma forma, o Senhor Jesus. Mas tem um texto na Bíblia que eu vou falar aqui para os irmãos, eu vou ler para os irmãos, que ele vai ser importante lá na frente, que traz uma questão. Esse texto se encontra em Apocalipse 3, 8, a parte C, e também em 1 de Pedro 1, 19 e 20, que diz assim: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Veja o que Apocalipse está dizendo. Apocalipse está dizendo que um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. 1 de Pedro 1, 19 e 20 diz assim: mas com o precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. Veja o que esses dois textos estão dizendo. Está dizendo que Jesus Cristo foi sacrificado, foi morto. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imaculado. Veja bem, que foi morto desde a fundação do mundo. O que é que a gente entende sobre isso? E por que é importante a gente entender? A gente tem que entender, irmão, observe bem, que Deus, tudo que Deus faz, ou que Deus decide, ele decide isso na eternidade. Ou seja, para Deus não existe o futuro e nem o passado. O que existe para Deus é a eternidade. Então, na eternidade, por isso a expressão, desde a fundação do mundo. Então, na eternidade, e na eternidade é um lugar que não tem segundos, que não tem minutos, que não tem hora, que não tem dia de 24 horas, que não há ano, que não há anos. Então, que não há tempo. Deus, na eternidade, irmãos amados, ele já determinou tudo. Ele já construiu tudo. Então, tudo que acontece na história, inclusive a história, foi determinado por Deus na eternidade. Se Deus não determina na eternidade a história não aconteceria. As coisas que acontecem, irmãos, veja bem, na história, precisa ter sido determinado por Deus na eternidade. Por quê? Porque ele é Senhor da história. Não é? Senhor absoluto da história. Isso nos conforma e nos conforta e nos fortalece. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é Senhor absolutamente de tudo e nada está debaixo do seu controle. Muito bem, seguindo adiante. Vamos lá, nós sabemos a história. Por que a Páscoa? O que é que aconteceu? Bom, nós sabemos que o povo de Israel estava no Egito. Nós sabemos a história. Nós lemos que José foi para o Egito, não é? Porque os irmãos dele venderam ele como escravo. Chegando no Egito, ele se tornou governador do Egito. Neste período, não é, houve uma grande fome, como a gente sabe, e o povo, a família de José, seu pai Jacó, juntamente com seus irmãos, foram para o Egito. No Egito, Faraó, José era amigo, governador do Egito, por determinação de Faraó, logo amigo de Faraó. Então, o que é que aconteceu? Faraó deu terras férteis ao povo de Jacó, à família de José, que eles plantaram, criaram animais e enriqueceram de maneira fora de série. E não só isso, eles se multiplicaram na terra do Egito. Lá na frente, José morre, o faraó, que era conhecido de José, também morre, vem outro faraó, e o povo do Egito começou a ver o povo de Israel, a família de Jacó, os descendentes de Jacó, como uma ameaça, porque eles se tornaram mais ricos e poderosos, e estavam ficando mais numerosos do que até o povo do Egito.
Então, o Faraó tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ele simplesmente escravizou o povo de Israel, os filhos de Jacó, e confiscou todas as suas propriedades e os tornou escravos. Né? E tornou escravo. Então começa agora o sofrimento desse povo. Né? Nisso, esse povo busca Deus, roga a Deus, e o que é que acontece? Deus levanta Moisés como libertador, para agora ir até Faraó e pedir para o povo sair. Faraó endureceu o coração e não deixou, não permitiu que esse povo saísse do Egito. Deus mandou Moisés avisar que ele deixasse, ou senão ele iria castigar o Egito, né? Ia castigar esse Faraó juntamente com o seu povo. E aí vem a história das 10 pragas. Nessas 10 pragas, Faraó amolecia o coração, endurecia o coração, deixava o povo ir, deixava o povo não ir, até que na última praga, a última praga qual foi? A morte dos primogênitos. Porque é importante a gente identificar ou separar esta praga. Porque esta praga foi a mais cruel. Porque esta praga ameaçava, era Deus ameaçando destruir toda a família do Egito. Porque o primogênito é símbolo de posteridade. O primogênito era símbolo daquele que ia dar continuidade à raça, continuidade à família, continuidade ao nome do seu pai. O primogênito era aquele que ia herdar e substituir o patriarca. Então, Deus, ameaçando matar o primogênito, estava dizendo, se vocês não deixarem, eu mato o primogênito. Depois seria o quê? Eu mato todo mundo. Então, esta é a importância. O primogênito é sinônimo de família, sinônimo de raça. Pois muito bem, o que é que acontece? Mas antes de Deus mandar esta praga, então ele institui a Páscoa. Ele manda Moisés falar com o povo. E a Páscoa seria o seguinte, seria um ritual instruído, estabelecido por Deus, para duas coisas. Primeiro, para que na Páscoa, os primogênitos dos israelitas, como também dos egípcios que tinham se tornado judeus, ou os escravos dos israelitas, que também se tornavam judaizantes, abraçou o Deus de Abraão, que eram circuncidados, eles não pudessem ter os seus primogênitos mortos. Por quê? Porque Deus ia mandar o anjo vingador, o anjo da morte, o anjo destruidor, que iria visitar cada casa e iria matar cada primogênito. A não ser que nas ombreiras desta casa, ou seja, por cima da porta da casa e ao lado da porta da casa, tivesse sangue aspergido, tivesse marcado por sangue. Então, Deus foi estabelecido da seguinte forma. Primeiro, observe isso. Esse acontecimento aconteceu no mês de Abib, que é abril, que é um mês que nós estamos aqui. E, inclusive, se os irmãos não sabem, mas Israel, o ano começa nesse mês. A gente começa o ano em janeiro, mas Israel começa no mês de abril. Para eles, o ano começa neste mês. Veja bem, por quê? Tendo visto esse acontecimento. Por quê? Porque a Páscoa foi estabelecida nesse mês de abril. Depois nós vamos saber por que Deus instituiu no mês de abril. E devia ser feito o seguinte, no 10º dia de abril, toda a família teria que ter em casa ou um cordeiro ou um cabrito. Cordeiro é filho de uma ovelha e cabrito é filho de uma cabra. E esse filho, esse cordeiro ou esse cabrito tem que ser macho, não é? E esse cordeiro vinha, observe, tem que estar na casa no 10º dia. E iria conviver com essa família do 10º dia até o 14º dia. No 14º dia, cada família, veja bem, que tinha uma ovelha ou um cabrito, teria que sacrificar. No entanto, dependendo do número de gente da família, esse cordeiro ou esse cabrito poderia ser servido 2 famílias ao mesmo tempo. Então, 2 famílias ou 3 famílias, dependendo do número
em relação ao tamanho do cordeiro ou do cabrito. Pois muito bem, então, no 14º dia, no finalzinho da tarde, veja bem, no finalzinho da tarde, esse cordeiro deveria ser morto. E esse sangue, o sangue deste cordeiro, deveria ser aspergido ou colocado nas ombreiras, ou de lado e acima da porta de cada casa, de cada família. A carne desse cordeiro, desse cabrito, deveria ser comida assada e com pães asmos. O que é pães asmos? Pães asmos é pão sem fermento e com ervas amargas ou verdura amargas, não é? E esses pães asmos, o que seria esses pães asmos? Seria símbolo, o fermento seria sem fermento. Por quê? Porque o fermento é símbolo do pecado, não é? Já a Bíblia Sagrada diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, não poderia ter fermento nos pães, porque o fermento era símbolo do pecado. Então, esses pães deveriam ser puros, deveriam ser santos. Por quê? Porque representavam uma comida santa, pura, para alimentá-los, não é? E essas ervas amargas, para que essas ervas amargas? Para lembrar da sofridão, da escravidão e dos perigos que eles passavam no Egito, da vida atribulada que eles passaram no Egito como escravos. E deveriam comer tudo que pudesse durante toda a noite. Não deveria sobrar nem um pouquinho de carne, mas e se sobrasse a carne, no outro dia, pela manhã, deveria ser queimada totalmente. Né? E deveria comer também com os lombos cingidos. O que é o lombo cingido? Vestidos. Eles deveriam participar, ou celebrar, ou fazer essa cerimônia vestidos, completamente vestidos. E com sapato nos pés, ou seja, com calçados. E com o cajado na mão, não é? O cajado era uma arma que todo mundo usava, vamos dizer assim, era um instrumento que todo mundo usava quando ia peregrinar. O cajado servia para defender de alguma coisa. Então, todo caminhante, todo peregrino israelita tinha um cajado na mão. E devia ser comido também com pressa, sem perda de tempo. Para dizer o quê? O cajado e essa comida com pressa e com os calçados nos pés e com vestidos e totalmente preparados vestidos, significa dizer que eles estavam ali, mas não eram dali. Eles eram peregrinos. Eles estavam para sair para outra terra, para outro lugar. Então, deveriam estar preparados. E, a partir de então, eles deveriam, todo ano, fazer isso, para lembrar do que aconteceu no passado, na geração passada, e passar isso para a geração futura. Isso se tornou um culto, e um culto perpétuo, um rito perpétuo. Portanto, todo Israel, em abril, comemora a Páscoa, lembrando do que aconteceu no Egito. Veja bem, enquanto a gente celebra a ceia todo mês, Israel celebra a Páscoa de ano em ano. Muito bem, o que é que acontece? Jesus Cristo, irmãos, quando ele está na terra, faltando bem pouquinho tempo para que ele seja traído, para que ele seja crucificado. Então, o que é que acontece? Inclusive, ele foi crucificado nessa época da Páscoa mesmo. O que é que ele faz? Ele reúne os discípulos num lugar particular, ele manda os discípulos irem procurar um local específico para que ele prepare a Páscoa. Uma coisa importante, então veja bem, tem que ficar aqui na mente da gente que o preparatório para a Páscoa acontecia 7 dias antes, né? 7 dias antes. E durante esses 7 dias, só poderia comer pão asmo. Então, observe, para o judeu, 7 dias antes da Páscoa, ele já não come pão com fermento. E olha só, e no ensinamento que Moisés disse, isso foi tão importante, que durante esses 7 dias, se algum israelita fosse pego comendo pão com fermento, ele seria expulso da comunidade durante esses 7 dias. E provavelmente não ia participar da Páscoa. No primeiro dia, já havia uma convocação.
Então, o líder, o sacerdote, já convocava o povo para a Páscoa. No quarto dia antes da Páscoa, antes já tinha que ter o cordeiro, o cabrito, já devia estar na sua casa, né? 4 dias antes da Páscoa. No 7º dia teria outra convocação, e essa seria de maneira solene. Por isso que a Páscoa é um culto solene, não é? E no 7º dia ninguém poderia trabalhar de forma alguma, a não ser nos preparativos para a Páscoa. Então, no 7º dia, todo o trabalho que o israelita poderia fazer era aquele que se preparava para matar o cordeiro, para assar o cordeiro. Então, todo o trabalho que podia fazer é esse, mais nenhum outro, não é? E tudo isso se processava dentro de um sacrifício e uma cerimônia. Jesus faz isso, irmãos, com os discípulos. Ele pede para preparar o lugar. Durante a Páscoa, preste atenção, durante a Páscoa, Jesus adverte sobre o traidor. E Judas, ele sai do meio do grupo nesse ritual da Páscoa. Judas não participa da Santa Ceia. Veja que coisa interessante. Por quê? Porque durante a Páscoa, ele é descoberto. Jesus Cristo avisa que tem um traidor entre eles, para que se cumpram as Escrituras, e Judas sai e não participa da ceia. Quando termina a cerimônia da Páscoa, então Jesus agora, ele institui e celebra a Santa Ceia, um pouco diferente do ritual da Páscoa. O que Jesus Cristo faz? Ele agora pega um pão asmo, não é? Ele parte o pão e diz: isso é meu corpo. Não é? E ele agora pega o vinho, não é? O vinho, e diz: isso é meu sangue. E ele muda o ritual. E agora Jesus Cristo diz: olha, vocês fazem isso até... Agora ou seja, de modo, irmão, que a Santa Ceia, preste bem atenção, é o culto mais solene que o cristão pode participar. Por quê? Porque Jesus Cristo fez de maneira solene, fez também, em particular, outra observação, assim como um incircunciso ou alguém que não estivesse de maneira correta não poderia participar da Páscoa. Mesma coisa a Santa Ceia. Observe que a Santa Ceia foi instituída num lugar particular e só entre os discípulos, e Jesus providenciou para que Judas não estivesse presente. Por quê, irmãos? Porque é um culto que só pode prestar a Deus quem de fato é de Deus. Só pode participar da Santa Ceia quem de fato é salvo, ou pelo menos só deveria fazer isso quem de fato é salvo. Então Jesus institui a Santa Ceia, ele muda um pouco os ingredientes, só aproveita praticamente o pão asmo, mas agora vem o vinho, que simboliza o seu sangue, e ele diz que agora nós temos que fazer isso para relembrar o seu sacrifício, mas não só isso, quem nós éramos, escravos do pecado, condenados ao inferno, e agora... por causa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que é verdadeiro alimento, que alimenta a nossa alma, que esse sangue purifica a nossa alma, os nossos pecados, e nos livrou do diabo, nos livrou do pecado, nos livrou do inferno. Não é? E aí Paulo acrescenta algumas coisas importantes para nós. Paulo diz que a gente tem que participar da Santa Ceia de maneira correta, devidamente. Nós não podemos participar da Santa Ceia indevidamente. O apóstolo Paulo diz assim, que a gente tem que tirar o fermento. Ele usa essa expressão, que a gente tem que, assim como o fermento não poderia estar presente na Páscoa e nem no pão asmo, Paulo diz assim: alimpai-vos, pois,
do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, irmão, nenhum crente deveria participar da Santa Ceia em pecado. É como se ele tivesse com fermento. Por isso que Paulo diz assim, examine-se, pois, né? E coma, e beba. Então, veja bem, na Santa Ceia, há algumas observações que nós temos que levar em consideração. Qual é? A gente não pode participar dela indignamente. E o que seria indignamente? Com fermento, com pecado, assim. Então, agora, por outro lado, observe isso. Isso é muito importante. É uma ordem, é um mandamento do Senhor Jesus. Todo crente deve participar da Santa Ceia. E nenhum crente deveria deixar de participar da Santa Ceia. Por isso que eu sempre digo aos irmãos na igreja, o culto de Santa Ceia, irmãos, é o culto mais solene, mais significativo que nós fazemos para Deus. Porque é o culto que fala da morte de Cristo, que sem ela nós não seríamos salvos. Da morte de Cristo, que se não tivesse acontecido, não existiria salvação, não existiria redenção. Então, nenhum crente deveria perder o culto de Santa Ceia. Mas outra observação, é uma ordem. Jesus Cristo disse, tomai e comei, e bebei. Ou seja, o verbo comer e beber está no imperativo. Se está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Então, nenhum cristão deveria deixar de participar. No entanto, tem a observação, tem os pré-requisitos, tem que fazer isso dignamente, não indignamente. Ou seja, tem que participar. Por isso que Paulo diz, examine-se, pois, e coma, e beba. Não é? Examinar-se, irmão, preste bem atenção, é o quê? Você passar as páginas da consciência e entender que você está sem fermento, que você está ali em paz com Deus, em paz com a igreja, em paz com seus irmãos. Não há encrenca nem com Deus, nem com a igreja, nem com seus irmãos, para você participar da Santa Ceia. Mas a pergunta vem, e se porventura o crente estiver com fermento? Ou seja, ele pecou contra Deus, ou pecou contra a igreja, ou pecou contra os irmãos, o que é que ele tem que fazer? Ele não participa da Santa Ceia? Não, irmão. Conserta o pecado. Por quê? Porque nenhum cristão pode deixar de participar da Santa Ceia. Existe entre nós, às vezes, uma compreensão, e existem igrejas e pastores que proíbem alguns irmãos participar da Santa Ceia. E até disciplina, que não pode. Irmãos, olha só, quando Paulo diz assim, examine-se a si mesmo, está dizendo que isso é um fato, é um ato de fórum íntimo. É você que deve decidir tomar da Santa Ceia. E não cabe a uma igreja, a um pastor, impedir ninguém, você que é cristão, pelo menos, você que é salvo, de tomar a Santa Ceia. Isso não é correto. Agora, por exemplo, se você, na hora da Santa Ceia, ou sabe que vai acontecer o culto de Santa Ceia, o que você deve fazer para ir para esse culto, estar nesse culto e participar? Você tem que consertar seus erros. Você, se pecou contra Deus, irmão, peça perdão, arrependido, e não pratique mais o pecado. Se pecou contra alguém da sua família, sua esposa, seu marido, peça perdão, se conserte. Se pecou contra um irmão ou irmã, peça perdão. Mas, pastor, e se porventura, na hora da Santa Ceia, quando for passar as páginas da consciência, eu descobri que eu pequei contra minha esposa em casa, ela não está presente. Pequei contra minha esposa em casa, ele não está presente. Pequei contra alguém, até uma pessoa, um meu semelhante, e não está presente. Olha, irmãos amados, se arrependa do ato, prometa a Deus que quando sair da Santa Ceia, na primeira oportunidade, ou no outro dia, vai, ou quando chegar em casa, pede perdão à sua esposa, ou seu esposo, ao seu filho, ao seu vizinho, e pronto, e participe da Santa Ceia. Agora, um cristão, irmão, está na Santa Ceia, entender que tem um pecado, e diz, eu não vou tomar da Santa Ceia, ele está deliberadamente dizendo, irmão, que não quer consertar esse erro. Isso é um pecado muito grave. Isso é um pecado muito complicado. Por quê? Porque é uma ordem de Deus você celebrar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, comer do pão e beber do cálice.
Então, isso não tem sido muito entendido entre os cristãos, isso tem trazido grandes problemas. Agora, observe bem, Paulo diz que quem participa da Santa Ceia, ou participa indignamente, com fermento, com pecado, há três juízos que vêm de Deus, há três disciplinas que vêm de Deus. A primeira, a fraqueza espiritual. A fraqueza espiritual acontece, irmão, quando o Espírito Santo está triste dentro de nós por causa do pecado que a gente não quer consertar. E o que é que acontece? A partir daquele momento acontece o que Davi chamou de alegria da salvação. Aí você perde a alegria da salvação, você perde a vontade de orar, a vontade de aprender a palavra, perde a vontade de tocar para o Senhor, de pregar o Evangelho, você se torna um crente fraco, ou seja, você está contaminado, né, pelo coronavírus espiritual, vamos dizer assim. Então você tem que se livrar disso o mais rápido possível, porque isso pode agravar. Paulo diz que há uma segunda disciplina de Deus. Ele não escuta suas orações e não vai curar suas enfermidades. Ele diz, por isso que há entre vós fracos e doentes. Ou seja, pessoas que estão enfermas, oram e Deus não permite que... Deus não escuta a sua oração e Deus não cura a sua enfermidade. Por quê? Porque participou da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e não discerniu que aquilo é importante, né? Sem discernimento. Ou seja, irmãos, nós temos que ter o entendimento de que a Santa Ceia é um culto solene, que é um culto importante, que nos remete até a cruz, que fala da nossa salvação, que fala da nossa verdadeira liberdade, que fala da nossa libertação do inferno. Então, como não participar? Não participar da Santa Ceia vai ficar alheio ao sacrifício de Jesus. É ficar, irmãos amados, à parte daquilo que é a razão da sua fé e da sua salvação. É como não se importar tanto para o sofrimento de Cristo. Então é grave o cristão não participar da Santa Ceia ou continuar numa situação que o impeça. Por isso o Espírito Santo fica triste e Deus não recebe suas orações e ele pode adoecer e não ser curado por Deus. Mas vem a terceira disciplina, e muitos que dormem. Ou seja, irmãos, Deus pode disciplinadamente encerrar seu tempo aqui na terra. Deus pode, por quê? Ele faria isso? Porque pode ser que você se apegue a um pecado, goste desse pecado, sabe que é pecado, vive de consciência pesada e vive sem querer consertar ou participando da Santa Ceia com esse pecado. Então, irmão, que a gente entenda isso. A Santa Ceia, que veio falar da nossa... Enquanto que a Páscoa fala da liberdade do povo de Deus do Egito, a Santa Ceia fala da nossa liberdade, da nossa libertação, da escravidão do pecado, do diabo, e a nossa liberdade plena em Deus para falar com Ele e um dia ir morar no céu. Então, veja bem. Agora, qual o significado disso tudo? Veja bem. Observe que coisa interessante. A Páscoa, por que a Páscoa é feita em abril? Porque foi em abril que o povo de Israel foi liberto do Egito. Agora, por que Jesus institui a Santa Ceia em abril? Porque foi no mês de abril que Jesus morreu, mês de Abib. Observe que a Páscoa e a Santa Ceia foram celebradas por Jesus praticamente um dia antes da sua morte, do seu sacrifício, numa quinta-feira. Veja bem, por que, irmão, o cordeiro? Porque o cordeiro simboliza o sacrifício. Porque um cordeiro, os judeus usaram um cordeiro. Porque aquele cordeiro que os judeus usaram, irmão, fala do cordeiro de Deus que foi determinado por Deus na eternidade, que ele morreria um dia, primeiro. Segundo, porque aquele cordeiro, irmão, observe, falava de alguém que estava morrendo no lugar de outro. Ou seja, observe que o cordeiro tem que ser limpo, tem que ser puro, sem defeito. Para morrer por quem? Por quem tem defeito, por quem é impuro. Então, aquele cordeiro morrendo na Páscoa, estava dizendo o seguinte, para que o anjo vingador, para que o anjo da morte não mate vocês, a começar do primogênito,
alguém tem que morrer no lugar de vocês. Mas esse que vai morrer no lugar de vocês não pode ser igual a vocês, praticamente. Por quê? Porque não pode ter defeito. Para que Deus aceite o sacrifício, tem que ser um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro, irmão, sem defeito, já fala do Filho de Deus, que Deus, na eternidade, já tinha determinado que ele iria morrer pelos pecadores. Não é? Então, o cordeiro, por que tinha que ser macho? Moisés disse, tem que ser macho. Por quê? Porque representava o Cordeiro de Deus que viria morrer pelo mundo, que ia nascer macho. No caso de Jesus, Jesus não era fêmea, era macho. Então, o Cordeiro simbolizava isso aí, não é? Tá entendendo, irmãos? Eu espero que sim. Qualquer coisa, o irmão pede explicação depois. O Cordeiro simbolizava, irmão, isso aí. Aquele que ia ser sacrificado para que outros não morressem. Um povo pecador não fosse morto por Deus, pelo contrário, recebesse o perdão, não recebesse a morte que eles até mereciam. Não é? Por que, irmão, Deus faria isso? Porque Deus não brinca, irmão, com o pecado. Deus não é inconsequente. O pecado tem que ser castigado. O pecado, irmão, tem que ser desfeito. O pecador tem que pagar pelos seus pecados. Por isso que aquele cordeiro que os judeus ofereciam, né, dizia que era alguém que estava morrendo no lugar deles para que eles não morressem, para que o primogênito não morresse. E aí, irmão, na Santa Ceia, qual é o significado do pão e do cálice? É o significado de que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar, para que Deus não nos mate eternamente. Porque nós sabemos que tem dois tipos de morte, a física e a eterna. Então, aquele cordeiro que os judeus ofereceram era símbolo de liberdade, de uma morte momentânea, mas também tipificava aquele que iria morrer lá na frente, no lugar dele ou do pecador, para que o pecador não morra eternamente. Pois muito bem, mês de abril já falando, por que no final da tarde? Observe que Moisés disse que no final da tarde do 14º dia, iria oferecer o cordeiro ia ser morto. Jesus morreu, irmão, na tardinha da sexta-feira. Na tardinha da sexta-feira, foi quando ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então apontava para o horário também da morte que Jesus ia morrer. Porque o cordeiro, irmão, o cabrito tinha que ser perfeito, já explicamos. Porque Deus não aceita, irmão, imperfeição. Deus não aceita, irmãos amados, nenhum sacrifício imperfeito. Por isso que a gente tem que ter cuidado, irmão, quando a gente louva a Deus, quando a gente ora a Deus, quando a gente prega o Evangelho, porque se a gente não estiver, irmão, fazendo isso de coração quebrantado, se a gente não estiver fazendo isso com a vida no altar, para Deus não vale nada. Deus não aceita. Até os nossos dízimos e ofertas tem que ser em situação de santidade. Jesus falou assim, se fosse, vou levar o teu dízimo para o altar, ou a tua oferta, e saber que está encrencado com o teu irmão, antes de tu oferecer, se conserta, porque nosso sacrifício, irmão, o nosso culto a Deus, que é um sacrifício racional, tem que ser em estado de purificação e de santidade. O cordeiro tem que ser, mas está falando, por que comer toda a carne, irmão? Porque Jesus se ofereceu por completo. Veja bem, o sacrifício de Jesus não se ofereceu pela metade, ele ofereceu todo o seu corpo, e é todo o seu corpo que serve para alimentar a nossa alma, ele derramou todo o seu sangue. Então, veja, Jesus se deu por completo, então a carne daqueles judeus tinha que ser comida por completa. E observe, porque no caso lá, se ele não comesse toda a carne, teria que ser totalmente queimada e enterrada. Por quê? Porque aquele animal não poderia servir, aquela carne não podia servir para incircunciso. Não podia um egípcio que não cria no Deus de Israel, depois se servir daquela carne, mesmo que tivesse com fome. Por quê? Porque aquela carne, irmãos, teve um oferecimento especial, teve uma representação especial, falava do Cordeiro de Deus, que ia se dar totalmente pelo pecador. Portanto, irmãos, quando a gente
comemora a morte de Jesus, a gente tem que entender que ele se deu por completo. Significa dizer, irmão, que nós temos que nos doar também completamente a Deus. Deus não aceita 99% de um coração. Ele quer todo 100%. Por isso que a Bíblia fala tanto em santidade. Por isso que Jesus fala tanto em santidade. Por isso que ele manda ser santo. Por quê? Porque Deus só aceita o sacrifício, irmão, de um crente, de um cristão, totalmente separado do pecado, no mundo pecaminoso, não é? Por isso que na Santa Ceia ninguém deve estar em pecado, ninguém deve estar contaminado, para que Deus não deixe de aceitar e até venha e discipline ele. Então, por isso o significado de comer toda a carne, porque Jesus se ofereceu por completo, não é? Porque todos tinham que comer vestidos, calçados e com pressa. Para dizer para nós, irmãos, que a nossa vida aqui na Terra é muito curta, a nossa vida aqui é muito rápida, nós não somos daqui, nós devemos estar sempre preparados para morar no céu, nós temos que viver com uma vida de cidadãos que pertence a outro nível, que é de outro país, que é de outra terra, e nós sabemos que esse país é o céu. Ou seja, irmãos amados, a gente não deve descansar tanto nessa terra, não em relação às coisas de Deus. Sobre as coisas de Deus, nós devemos ter pressa. Nós devemos ter pressa para adorar, pressa para louvar, pressa para pregar o evangelho. É rápido, tem que fazer rápido. O tempo é curto, não é? Disseram uma vez a Jesus, vem aqui. Jesus disse, olha só, eu trabalho enquanto é dia. Enquanto é dia, eu estou trabalhando. O que é que Jesus está dizendo? Enquanto eu não for morto, eu vou estar trabalhando, fazendo a obra do meu Pai. Mesma coisa somos nós, irmão. Às vezes, irmão, nós pecamos nesse sentido. Nós somos lentos para fazer as coisas de Deus. Nós fazemos as coisas de Deus muitas vezes de maneira muito devagar. Nós, às vezes, não cumprimos horário nas coisas de Deus. A gente cumpre o horário nas coisas do mundo, a gente sabe chegar na hora certa no trabalho, na escola, e em relação às coisas de Deus, irmão, porque nós somos tão vagarosos, porque nós somos tão relapsos, às vezes, nos horários das coisas de Deus. Temos que ter cuidado, irmãos, esse sacrifício feito às pressas e preparado, fala disso. Não podemos perder tempo em relação às coisas de Deus e aproveitar cada momento que nos dedicamos a Deus. Eu, particularmente, irmão, estou falando por mim, eu não sei chegar num culto atrasado, eu não gosto. Posso até chegar devido às circunstâncias. E eu sei que tem irmãos da nossa igreja que chegam no culto atrasado, não é tanto porque quer, é as circunstâncias. É Alexandre, que mora lá em Mandacaru, e às vezes o ônibus atrasa. É José Dito, que mora lá na praia, e às vezes tem que pegar um trânsito. Mas não é bom, irmãos, a gente chegar atrasado nas coisas de Deus. Cada culto que a gente faz a Deus, irmão, é um sacrifício espiritual a Deus. A gente deveria chegar antes do culto começar, para estarmos no culto desde o começo até o fim. Eu, particularmente, eu me sinto, se eu chegar atrasado no culto, ou sair do culto antes dele terminar, eu me sinto um crente como que ofereceu a Deus um sacrifício pela metade. Não é? Por quê? Porque as coisas de Deus, eu não gosto de marcar um encontro nas coisas de Deus e chegar atrasado e sair antes desse encontro terminar, seja ela reunião, encontro, seja o que for. Então, esta é a mensagem, irmão, de comer à pressa e preparado, calçado, ou seja, quando a gente está com sandálias nos pés, a gente não está pisando no chão contaminado. E quando a gente está vestido, a gente está evitando poeira chegar no corpo, ou qualquer coisa que contamine o corpo. Então, irmãos amados, mesmo assim, participar da ceia dignamente é participar vestido também espiritualmente, calçado espiritualmente, para que Deus aceite o nosso culto santo e em santidade. Isso tem a ver a Páscoa e a Santa Ceia, todo esse significado, para que a gente aprenda e ofereça a Deus sacrifícios como Deus quer. Por que comer totalmente queimado? Não poderia comer cru. Por quê? Porque a carne do cordeiro ser queimada representa as dores que Jesus passou, representa os sofrimentos, as chicotadas. Nós temos que saber que o pão da Santa Ceia, observe, o pão não pode ser comido inteiramente, ele tem que ser partido, e cada parte dada para nós,
para dizer que o corpo de Jesus foi retalhado, que o corpo de Jesus foi partido por nós, foi perfurado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas mazelas, que o corpo de Jesus sofreu, irmão, que nosso corpo merece sofrer, porque nós oferecemos, muitas das vezes, ou melhor, usamos esse corpo que Deus nos deu para fazer coisa que Deus não se agrada. Então ele merece ser surrado, sacrificado. Foi o que aconteceu com o corpo de Jesus. No entanto, o nosso corpo sacrificado ou cortado, Deus não recebe, porque é um corpo contaminado. Então, o corpo de Jesus substitui o nosso corpo. Então, a gente, irmãos, tem que levar isso em consideração. Por isso que queimado totalmente. Jesus foi oferecido em holocausto. Holocausto é oferta totalmente queimada. O corpo de Jesus foi totalmente estraçalhado. Não esteve... Olha, irmãos amados, é bom que a gente entenda isso. Muitos irmãos que assistiram aquele filme de Mel Gibson, né, até tiveram problemas emocionais, porque é muito forte. Eu quero dizer aos irmãos que aquele do filme de Mel Gibson ainda não representa como estava o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, irmão, estava totalmente, cada centímetro do corpo de Jesus estava machucado, ele estava inchado. A Bíblia diz que ele ficou desfigurado por causa dos nossos pecados. Jesus se submeteu a tamanha dor, a tamanho sacrifício. Muito bem. Então, irmão, observe, e este culto, observe, Moisés diz, é culto ao Senhor, é um culto que vocês devem oferecer, é um culto, mas é um culto solene, que deve ser feito, irmão, até irmos para ele e vir dele de maneira sacra, de maneira contrita, de maneira em que a gente entenda a responsabilidade de Jesus ter morrido por nós e a gente ter que considerar, adorar ele por causa disso. É um culto solene, porque nos leva até a morte de Cristo. É um culto solene, porque nos leva até a cruz. É um culto solene, que nos leva a olhar para a cruz. É um culto solene, que nos leva a pensar em Jesus com a coroa de espinho. Jesus com a carne toda estraçalhada. Jesus derramando todo o seu sangue por nós. Então devemos ter cuidado, irmãos, para não deixar de participar da Santa Ceia. Devemos ter cuidado para participar da Santa Ceia com coração puro, com a mente pura, em santidade diante do Senhor. E observe bem, irmãos amados, veja que a Santa Ceia, ela era oferecida, era comemorada pela igreja todo domingo do mês. Pois muito bem, terminando, irmão, esse estudo, eu quero falar aos irmãos sobre a nossa Santa Ceia. Preste bem atenção, eu não estou me sentindo à vontade para ministrar uma Santa Ceia online. Por que não estou? Primeiro, irmão, porque eu não estou me sentindo à vontade. Primeiro, preste atenção, porque Jesus Cristo, ele, quando instituiu a Santa Ceia, ele fez com os seus discípulos e fez no lugar fechado. Ou seja, e acompanhado de todos os discípulos. Jesus também, observe que na Santa Ceia teve ensino da palavra e teve um hino. Se você ler no relato da Santa Ceia, você vai descobrir que Jesus Cristo, primeiramente, observe, ele explicou a sua morte aos discípulos. Ele também advertiu Pedro no contexto da Santa Ceia, dizendo para Pedro que o diabo queria se andar, e ele orou por Pedro. Você vai ver que na Santa Ceia tem oração. Observe, Jesus explica a palavra, adverte também os discípulos, dizendo que eles iriam, que estava perto e o que ia acontecer. Os discípulos disseram que eles não iam negar. Pedro disse que não ia negar. Jesus disse que eles iriam negar. Pedro não quis a oração de Jesus, achando-se forte demais. Eu orei para que tu não desfalecesse, né? E no final da Santa Ceia, a Bíblia diz que cantaram um hino. Esse hino ninguém sabe até hoje quem era. Provavelmente um dos salmos. Alguém pensa no Salmo de Moisés, acho que o Salmo 90, mas não há comprovação disso. Então, observe, na Santa Ceia, olha a observação, estava num local específico que Jesus mandou preparar.
Na Santa Ceia estava Jesus com todos os discípulos. Na Santa Ceia houve a pregação do Evangelho. E na Santa Ceia houve hino. Então, eu não me sinto à vontade hoje para fazer esse ato online. Por quê? Porque no cristianismo só existem duas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. E todas essas duas ordenanças exigem comunhão, exigem presença de irmãos, exige a presença de alguém que ensine a palavra, existem hinos de louvores. Quando Paulo fala aos crentes de Corinto sobre a Santa Ceia, ele fala: a vossa reunião não está sendo boa. Paulo fala da reunião dos cristãos ali, que não está sendo boa. E eu não estou me sentindo à vontade nessa quarentena de ministrar a Santa Ceia online. Agora, observe, também não estou, irmãos amados, estou triste porque não estou podendo estar com os irmãos, por não poder até agora ministrar a Santa Ceia desse mês, mas isso não me dá dor de consciência. Por quê? Porque preste atenção nisso aqui. Quando a gente estuda a história da Santa Ceia, a gente descobre que os discípulos, que não existe, preste atenção, não existe uma ordenança sobre o dia, ou quantos dias os discípulos deveriam ministrar a Santa Ceia. Observe que a Páscoa era ministrada uma vez por ano. Então, como os judeus fazem até hoje. Os judeus comemoram a Páscoa, celebram a Páscoa uma vez por ano durante o mês de abril, para relembrar aquele acontecimento. E Jesus Cristo não falou que a Santa Ceia teria que ser ministrada todo dia. É tanto que, quando a gente vai para a história da igreja, a igreja primitiva, ela celebrava a Santa Ceia todo domingo. Você vê isso lá em Atos dos Apóstolos. No dia do Senhor, eles se reuniam para partir o pão, para a comunhão, para cultuar a Deus e ministrava a Santa Ceia. Não é? Com o passar da história, irmão, observe, você vai ver que a igreja, durante a era dos imperadores, no tempo de Nero, a igreja era tão perseguida que eles se reuniam em sepulcros, em cemitérios. E não existe registro, irmão, algum, de que esses irmãos, pelo menos eu não li até agora, se algum irmão leu, por favor, me ajude, mas eu não li até agora que lá no sepulcro eles ministravam a Santa Ceia. Devido à circunstância, meus irmãos, que a igreja estava passando, que eles não poderiam cultuar em todo lugar, porque se os soldados de Roma pagã, de Nero, pegassem esses irmãos cultuando, do imperador Nero e os que se seguiram, se pegassem, eles iam ser presos e mortos. Então, o que é que eles faziam? Eles iam para o cemitério, e não há registro que eles, pelo menos eu não li, repetindo, de que eles ministravam a Santa Ceia. Devido àquela circunstância, provavelmente eles deram tempo, não é? Lá na frente, a igreja começou a ministrar, como no nosso caso hoje, as igrejas evangélicas celebram a Santa Ceia, a maioria delas, ou no primeiro domingo do mês, ou no último domingo do mês. Não é? Nós estamos, irmão, numa situação complicada. Nós estamos numa situação estreita. Nós não temos como cultuarmos a Deus de maneira presencial. Isso não nos impede de adorar a Deus de maneira online, como nós estamos fazendo. Deus entende a situação e Deus está recebendo do mesmo jeito. Mas a Santa Ceia, irmãos, eu entendo que é para ser feito presencialmente, com a presença da maioria dos irmãos. No entanto, porém, preste atenção que eu vou falar agora. Se algum irmão aqui não concorda, não tem problema nenhuma. E se quiser, meu irmão, achar que deve ministrar a Santa Ceia, eu vou na sua casa, o irmão reúne a sua família e a quantidade do irmão que necessitar, eu vou na sua casa e pode dizer: pastor, eu quero que o senhor venha aqui ministrar a Santa Ceia tal dia, tal hora, e eu vou aí mascarado, de luva se necessário for, tá entendendo? E ministro a Santa Ceia sem problema nenhum. Eu não quero que ninguém fique com a consciência pesada por causa disso. No entanto, irmão, eu entendo perfeitamente que Deus está
Deus permitiu esta situação, Ele compreende essa situação, e no momento certo, Deus nos reunirá de novo, e o primeiro culto de domingo que nós tivermos reunido, nós ministraremos a Santa Ceia do Senhor, mas fica essa observação. Qualquer família aqui que dizer, não, pastor, a gente quer ministrar a Santa Ceia, é só marcar o dia, meu irmão, a hora que o seu pastor vai lá e ministra a Santa Ceia juntamente com a sua família. Bom, terminando aqui, Deus abençoe. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida